Olá, meu nome é Luiz Henrique Moura de Amorim. Eu fui orientado pela professora Denise Espinosa e eu sou aluno do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. Minha pesquisa foi auxiliada pelos colaboradores Paulo Prandini e Hamilton Botelho e teve como foco o estudo da recuperação de cobalto coextraído durante o processo de extração por solventes do minério limonítico de níquel. Bom, eu dividi a introdução em três etapas. Primeiro, falando sobre a motivação para o estudo, e talvez a principal dela é a perda de metais em processos extrativos. Também, devido a uma grande importância econômica do cobalto, é extremamente necessário que ele seja estudado para evitar essas perdas. Também a baixa concentração de cobalto disponível na crosta terrestre é mais uma motivação para o estudo. Essas informações podem ser condensadas nessa figura que mostra os metais que estão em risco de escassez, que são os metais em vermelho, e dentre eles está o cobalto. Agora, sobre a importância da pesquisa, é maximizar o aproveitamento dos metais no processo de extração por solventes, encontrar os motivos que levam à perda dos metais e, consequentemente, reduzir essas perdas. E o objetivo primordial da pesquisa é avaliar, então, a coextração de cobalto no processo de extração por solventes. Aqui tem um fluxograma que mostra de uma forma simplificada o processo em si. Primeira etapa, a extração propriamente dita, envolve a mistura de uma fase aquosa com uma fase orgânica. A fase aquosa contém os metais em solução, enquanto a fase orgânica é uma mistura de extratante com uma outra solução orgânica, podendo ser querosene, por exemplo. O que acontece é que o extratante ele consegue carregar alguns metais, dependendo do pH do meio, para a fase orgânica. Já na segunda etapa, a etapa de lavagem, é utilizada uma solução de lavagem, que pode ser água, e essa solução ela passa pela solução orgânica e remove impurezas e alguns metais que haviam sido carregados da fase aquosa para a fase orgânica na etapa anterior. E na etapa de reextração, utiliza-se a solução reextratora, podendo novamente ser água, ou uma solução ácida, para selecionar de forma mais precisa quais metais você deseja isolar, trazendo eles da fase orgânica para a fase aquosa. Laboratorialmente, o que foi realizado foi a preparação de uma solução sintética do minério limonítico de níquel, que possui essas concentrações. Aqui é importante notar a alta concentração de ferro e a baixa concentração do cobalto do meio. Também foi preparada uma solução orgânica, no qual o nosso extratante foi o Cianex 272 e diluído em querosene, numa proporção 20% em volume. Aqui tem a curva de extração do Cianex, como eu havia mencionado, no qual os metais são extraídos baseados no pH do meio. O que foi realizado também? Um aquecimento da mistura e agitação das fases, que depois foram separadas por um funil de separação e a solução aquosa avaliada num espectrômetro de raio-x. Os parâmetros utilizados: aquecimento da solução previamente a 60 graus Celsius, o pH constantemente corrigido para 1,5 e o tempo de agitação de 10 minutos. Aqui estão então os resultados de duas extrações, uma com a solução completa e outra com a solução sem ferro, mas com todos os outros metais. E nota-se que na extração completa, o cobalto teve uma extração de 34%, o que não era esperado, visto que o pH de extração do cobalto para o Cianex é próximo de 4. Já na extração sem o ferro, a gente nota que essa extração de cobalto foi baixa, próximo de 7%, o que nos dá um forte indício de que o ferro é o responsável pelo fenômeno de coextração. Também realizamos ensaios com soluções bielementares envolvendo ferro e cobalto e alumínio e cobalto. Alumínio porque seria o próximo metal a ser extraído na curva de extração do Cianex. E a gente nota que apenas quando o ferro estava presente é que o cobalto foi extraído em um pH que não era esperado. E as conclusões que nós temos é que, quando presente na solução sintética, a coextração foi de 34%, enquanto na solução sem ferro foi de apenas 7% a extração do cobalto. Nas soluções bioelementares, foi a presença do ferro que fez com que a coextração do cobalto chegasse a quase 70%, enquanto que com o alumínio foi de apenas 8%. Bom, essa foi minha apresentação. Eu gostaria de agradecer aos órgãos financiadores, CNPq, FAPESP e o CAPES, e, é claro, ao Laboratório Arex por proporcionar toda essa pesquisa. Muito obrigado.